E agora nós vamos estar entrando num bate-papo aqui com nossos amigos do Raízes, né? Do projeto Memórias do Prata, Raízes e Memórias do Prata, que com certeza irão trazer riquíssimos conhecimentos para você, amigo, que ainda não conhece essa vila, mas você é o nosso convidado a vir conhecer. Desde já nós já queremos deixar nosso boa tarde, nosso abraço a todos os nossos amigos sintonizados conosco, dizer que estamos diretamente no Facebook, WhatsApp ou Instagram, onde você pode estar entrando conosco e compartilhando os conhecimentos. Nós já queremos deixar aqui para nossa amiga Cris, né, e para os nossos amigos que estão aqui, o Eugênio, né, o professor Eugênio, professor Samuel Cruz, professora Terezinha de Jesus, Lucas Salles, que estava conosco até mais cedo, né? Quero saber de vocês, gente, vocês que estão aí nesse projeto, lindo projeto, quais os períodos de colonização do Prata e em que período se deu, professora? Houveram 3 períodos de colonização, né? O primeiro período se deu em 1898, que foi o período de catequização dos índios, onde foi fundada a primeira colônia indígena. Professor? No período depois, a partir daí, que recebeu o primeiro nome, né, Colônia Indígena Santo Antônio do Maracanã, em 1902, passou a ser Colônia Indígena Santo Antônio do Prata. O segundo período foi inaugurado em 20 de agosto de 1921, 10 de agosto de 1921, passou a ser a Colônia Correcional, onde os presos de Belém eram trazidos para cá, que Belém não tinha tanta estrutura. Tinha eu não sei se na época já existia o presídio São José, mas eu sei que os presos de alta periculosidade eram trazidos para cá. Por ser um local afastado, dispunha de prédios já estabilizados, né, com capacidade para receber essa população, e também por ser uma colônia agricultável, e que os presos podiam trabalhar e se manter, ter o próprio sustento. E também o terceiro período, que foi o Lazarópolis do Prata, que teve, na verdade, 2 fundações, né? A primeira em 24 de junho de 1923 e a segunda, 24 de junho de 1924. Aí, por que 2 fundações? Porque a primeira não foi uma coisa oficial, não estava liberado ainda para ser a colônia, né, de Rancenianos. Professora, só um momento, só aproxime mais do microfone. Sim, aí a segunda fundação já oficial, né, se deu em 24 de junho de 1924, que uma coisa que o professor Eugênio destaca muito, né, a coincidência, justamente as 2 fundações da colônia, de Leprosária, colônia de Rancenianos, fundada no mesmo dia de aniversário do fundador, Heracles de César. Alguns dos nossos amigos querem fazer algum comentário a mais a respeito? Não, por enquanto não. Então eu vou passar para uma próxima pergunta. Como surgiu o primeiro período? Bom, em 1897, o governador Paz de Carvalho, atendendo uma orientação nacional, né, conseguiu aprovar o projeto do Barão, conseguiu aprovar no Barão de Mamoré no Congresso Legislativo um projeto, uma lei que autorizava o Estado a criar 3 colônias catequéticas indígenas no Estado.
E, nesse tempo, ele já estava em contato com os capuchinhos no Maranhão, né? E, em 1908, né, ele conversou, o governador conversou com o Frei Rinaldo, o Frei Carlos, né, em Belém, e o governador autorizou os capuchinhos, então, a buscarem na região entre o Capim e o Guamá uma área para fundar uma colônia indígena, a primeira colônia indígena. Houve uma primeira viagem, houve a segunda viagem, pulando um pouco a história. As duas regiões não eram muito salubres, eram tanto distantes da capital, né? Voltando a Belém, o Frei Carlos relatou a situação ao governador. O governador esperou um pouco mais, disse, vamos deixar isso por enquanto ainda em suspenso, né? Mas nesse meio tempo, o Rosaná de Oliveira, que era o procurador-geral do Estado, que havia conversado com algumas lideranças tendês na época, e recebeu um convite para que a área fosse visitada. Rosaná entrou em contato com o Frei Carlos veio visitar essa região, né, e se agradou do local, né? Ficou aqui alguns poucos dias, né, voltou para Belém, e o governador, então, autorizou. No dia 14, ele voltou novamente, 14 de setembro de 1898, e já ficou alguns dias para fundar a fundação. Ficou 2 semanas, e no dia 29 a fundação foi feita oficialmente com a realização da Santa Missa, no dia 29. Né? Mas ele já estava aqui há 2 semanas, preparando toda a área para reconhecer o local definitivo já na segunda visita. Essa é a história da primeira fundação. Então, conhecendo, né, gente, um pouco aqui da história, né, do Prata, né, sua fundação, né, como tudo começou, né, e convidamos você a vir conhecer essa vila, né, cheia de conhecimentos e uma história incrível, onde com certeza você vai se apaixonar por cada história, cada prédio histórico que aqui existe. Quero perguntar para a professora Cristiane, né, por que colônia correcional, né? É como eu já havia falado antes, né? O Prata ele já tinha uma estrutura montada, tanto predial quanto territorial, né? O local afastado da cidade, de Belém, no caso, né? E de fácil acesso, mais próximo de Igarapé-Açu. E então os presos eram trazidos para cá justamente por essa dificuldade que existia, né? De estar transitando na estrada. Não existia essa estrada que tem hoje aqui, né? Essa PA. Então, o acesso era pela linha de ferro, aqui no sentido de Igarapé-Açu. Aí, então, a cadeia se tornou pelo fato de trazer os presos de alta periculosidade para cá, no intuito deles trabalharem e desenvolverem uma socialidade entre eles, entendeu? Uma socialização entre eles. Ela foi instalada aqui e era sobre os cuidados, né, do capitão reformado, Euclides de Mendonça Beltrão, era quem tomava conta dessa organização, dessa cadeia que funcionou aqui. Ok. Uma outra pergunta. Por que o Prata foi escolhido para se tornar um leprosário? Em que ano foi fundado? Professor? Bom, eu vou voltar um pouco à colônia correcional. A colônia correcional, ela funcionou apenas por 2 anos e 1 mês, né? Nesse meio tempo, havia em Belém um movimento já à procura de um local específico, porque o Tucunduva já não dava conta, né? Já não dava conta de abrigar tanta gente e ele estava em plena decadência, né? Então era mais econômico, mais fácil, acho, talvez, para o governo criar um novo espaço do que realmente reformar o Tucunduva e ficar realmente numa área muito insalubre.
né? Nesse meio tempo, em nível nacional, havia uma orientação de se criar leprosários modelo. Não foi um movimento iniciado de forma pioneira no Paraná, era um movimento nacional. E, então, o governo federal mandou para o estado do Pará o doutor Heráclides, que em 1921, 22 ainda, um trabalho todo da profilaxia rural, e uma das partes dessa profilaxia era o tratamento da hanseníase, né? Quando, então, se vê que a colônia profissional não estava dando os resultados, também no movimento dentro do governo do estado, né, um outro procurador, aliás, o chefe de polícia, ele, numa conversa com o governador e o doutor Heráclides em gabinete, ele sugeriu que o Heráclides conhecesse aqui a Vila do Prata. Ele já tinha visitado 2 outros locais, inclusive a Ilha do Outeiro, a Ilha das Onças, mas o local não tinha infraestrutura nenhuma. Ao contrário da Vila do Prata, que ele encontrou os prédios onde já poderia abrigar, né, em pouco tempo, cerca de 500 ranceninos, que era a proposta do Heráclito Souza Araújo. E então, né, foi feito as tratativas e o governo do estado vendeu para a União essa área, né? E a partir daí, então, a União tratou de criar as condições para receber os primeiros incenianos, que aconteceu em junho de 1923. E aí, nesse momento, ele fez uma inauguração, né, da qual não participaram autoridades locais, mas nem o governador não estava ainda não, mas ela já começou a funcionar em 1923 com os primeiros ancenianos. E eram todos agricultores, porque ela foi fundada com essa orientação de, pelo meio do trabalho da agricultura, recuperar socialmente os infratores que vinham ser internados no Prata. Obrigado, professor. Quero perguntar para o Samuel. Quais os prédios históricos construídos no período de catequização dos indígenas que ainda existe no Prata? Então, nossos prédios hoje, nós temos, como já foi mostrado nos nossos vídeos anteriores, pela manhã, na nossa equipe, nós temos a nossa igreja, a matriz de Santo Antônio do Prata, né, que atualmente está passando por uma reforma, né, e também temos o nosso Instituto Feminino, né, que muito tempo serviu, e hoje atualmente também está desativado, né, o nosso prédio, que serviu também como a Escola João Paulo II, por muito tempo. Também temos outros prédios também na nossa vila, que no decorrer do tempo também, das mudanças do tempo, foram construídos também após, né, o período de conversão depois, né. Temos os abrigos também, né, e até hoje também funciona, alguns doentes lá, com o número bem baixo, mas ainda tem. Não deu para a gente visitar hoje, mas em outra oportunidade a gente vai estar visitando os doentes da nossa Vila do Prata, né. Temos também, conhecido também, a Igreja de Santo Isidoro, também, que é uma igreja, é um prédio também muito histórico na nossa vila, né. Também a gente não deu para a gente visitar hoje, mas em outro momento a gente vai estar conhecendo também essa história da nossa igreja, que é belíssima também, né, que é construída pelo Frei Galdino. Então, e entre outros por aí também que existe, porque a gente não deu para relatar ainda hoje, né, mas temos vários prédios históricos na nossa Vila do Prata. Inclusive, queremos novamente aí chamar a atenção das nossas autoridades, né, para olhar com carinho para esses prédios históricos, né, alguns abandonados, né, como observamos hoje, até mesmo servindo de lixão, né, onde eram para estar em um estado bom, né, para visita, mas infelizmente está servindo como lixão. E nós pedimos aí às autoridades municipais, estadual, federal, né, para que tome uma providência, né, para que olhe com carinho para essa vila,
né, para essas obras, onde poderia estar funcionando, né, algo, uma escola, né, um hospital, mas infelizmente está esquecida. Eu quero complementar. O Samuel trouxe a lembrança dos prédios, alguns prédios existentes na época da colônia catequética indígena e também alguns prédios construídos, citou os prédios construídos durante o tempo da Lazarópolis do Prata, que a gente não teve oportunidade de visitar na manhã. Então, objetivamente, do tempo que o Frei Daniel era o diretor da colônia, existem 5 pontos históricos. Né? Desses 5 pontos históricos, 3 eles estão em pé, em ruínas e abandonados. De um existe apenas cerca de 40% do que era originalmente, e do 5º apenas a base. Então eu vou nominar os 5 a partir da data da fundação. Né? A igreja e o colégio feminino, né, que o povo mais recente conta como sendo o pavilhão D, que abrigava Os rancenianos. os rancenianos, masculino ou feminino? Masculino. Os masculinos, né? Eu fiz essa pergunta a Cristiane porque é uma parte da história que eu ainda não avancei. Eu tenho me detido nos primeiros anos da colônia catequética indígena. Então, a igreja e o colégio feminino, que era esse pavilhão B, o lançamento da primeira pedra foi quase simultâneo, foi na mesma época, né? Só que, por uma pressão mesmo dos frades e também local, avançou o colégio masculino, o colégio feminino. Então ele foi o primeiro fundado em 1904, e a estrutura dele, as paredes, exceto o piso original, sumiu, mas ele está em bom estado ainda e é possível de recuperar. Ele foi fundado em 1904. O segundo prédio mais antigo, aí vem a igreja de 1907, 1908. De forma concomitante, estava em obra também a estação ferroviária do Ferrocarril do Prata, cuja construção começou em 1905, e a estação ficou pronta em 1907, foi inaugurada em 1907. Dela não existe nada, apenas o baldame, podemos dizer, e alguns fragmentos da base da caixa d'água, né? Dessa época, quando então a obra da estação estava bem adiantada, o governo retomou as obras do colégio masculino, que dos 2 institutos, masculino e feminino, é o prédio mais grandioso, é o mais bonito que existiu, na minha opinião. Não é? Ele tinha cerca de 60 metros de frente por 60 metros de fundos, é um prédio espetacular. E dele existe... Ele era constituído de 2 pavilhões de 9 metros por 57 e um prédio central com térreo, primeiro e segundo andar, onde moravam os capuchinhos e aconteciam boa parte das aulas. Esse prédio ele foi inaugurado 2 vezes, mas de forma bastante modesta pelo Augusto Montenegro, quando ele deixou apenas um pavilhão semi-pronto, mas ele foi inaugurado em 1909 pelo governador que o substituiu. Ele é de 1909. Né? E um pouco antes também, que estava sendo construído paralelamente, que está em muito mais bem conservada, está em muito bem melhor uso, que é a capela no Retiro Santo Isidoro. Esses são os 5 prédios que Frei Daniel andou e administrou essa colônia desde quando começou como interino após o massacre no Maranhão, que substituiu o Frei Carlos, né, de 1901 até 1913, quando ele então parte para o Maranhão e no ano seguinte ele é internado no Tucunduva. Obrigado, professor Eugênio, pela sua explicação, né? Aí aos nossos amigos que estão nos acompanhando, né? Agora eu quero perguntar à professora Cristiane,
Como surgiu o projeto Raízes e Memórias do Prata? Fato interessante, digamos assim. Para mim, é interessante, né? Apesar de ter vivido a minha infância, cheguei aqui em 80, final de 80 para 81, vivi muitas coisas aqui no Prata, mas a gente vai crescendo, são coisas de criança, a gente vai deixando as coisas que ficaram, vai ficando tudo para trás de verdade, né? Então, o projeto surgiu a partir da necessidade de se ter conhecimento da história, entendeu? De fato. Meus filhos sempre perguntaram, mãe, é verdade que aqui aconteceu isso? E a resposta era sempre, não sei. Sempre que vinha pessoas visitar o Prata, que a gente tinha, assim, uma certa parceria, elas faziam perguntas e ficavam aéreas, né, sem respostas. Então, foi a partir daí, das perguntas, o interesse das pessoas em conhecer a história, foi que surgiu o projeto, né? E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu formar um grupo legal de pessoas também com o mesmo interesse e estamos aí. Professora, esse projeto ele já existe há quantos anos, há quanto tempo? Olha, na ponta do lápis a gente coloca 2023, desculpa, é que eu estou no ponto da história. Desde 23. 2023. Isso. Começou com quantos componentes esse projeto? Só 2, Lucas e eu. Eu na frente. Os demais já começaram no ano passado, né? Já foram convidados no ano passado. É interessante buscar, né, o conhecimento da vila, né? Inclusive nós observamos, né, durante este dia que nós passamos visitando aí as obras, né, os pontos históricos, prédios históricos, e dali a gente consegue tirar muitas coisas para nossas vidas, né? Então é bem interessante conhecer, né? Nós convidamos nossos amigos a conhecer a vila, né? Vila do Prata, conhecer esses pontos turísticos, esse ponto histórico, né? Agora eu quero perguntar a professora Terezinha. Não, professora Cristina, qual a funcionalidade da moeda própria, né, no Prata? Certo. Aqui no Prata circulava uma moeda própria daqui da colônia, né? Na época, eram os contos de réis que existiam. Então, para não haver a contaminação para fora da colônia, foi criada uma moeda que circulava aqui. Por exemplo, assim, as pessoas, os agricultores que eram rancenianos, eles exerciam o trabalho deles e eles recebiam um valor X pelo trabalho deles, né? Aí, então, o valor que eles recebiam era uma moeda criada aqui mesmo na colônia. Então, eles precisavam mandar uma ajuda de custo para a família que estava fora, né? Aí, o que fazia? Eles recebiam esse valor numa espécie de latão, entalhado num latão, e para mandar o valor em dinheiro e espécie para a família, eles chegavam na administração, deixavam as cédulas deles, e lá era trocado, era convertido no valor em moeda mesmo, de verdade, né? Que hoje a gente não tem para mostrar aqui, mas esse latão deles passava pelo processo de esterilização, ia para autoclave para descontaminação, para não levar a bactéria para fora, né? E também houve a moedinha, né? Que a gente não tem ela, que eu acabei de falar, que eram realmente os contos de réis, mas esses contos de réis, de verdade, eles eram mais restritos aos funcionários. Entrava na colônia, entrava, mas não passava para a mão do doente. Ficava justamente com os funcionários. Para evitar que as outras pessoas fossem contaminadas, né? Ok. Eu quero perguntar aqui para o nosso amigo Lucas Samuel. Como funcionava a trajetória do trem Maria Fumaça na trilha, né, do Vila do Prata?
Rapaz, essa história do trem aí é uma história muito bonita, rica também, que a gente tem que conhecer, né? Esse período da passagem. Assim, pelo que conta nos livros, pelo que conta as histórias, pelos nossos amigos da Vila do Prata também, que a gente ouve muito, que esse trem, ele entrava aqui no Prata, né? Ele com as mercadorias também, e fazia também o percurso até Belém, né? Ou seja, a linha era Belém-Bragança. E tinha uma entrada que vinha até aqui no Prata para buscar passageiro, trazer mercadorias. Então, essa vinda aqui, ele tinha uma passagem até na Vila do Prata. Então, ele vinha aqui, tinha umas estações, como a gente vai ver nas imagens dos vídeos, as bases das caixas d'água, né? Os pontos aonde ele vinha, pegava as pessoas e ia até Belém fazer esse trajeto. Então, essa história do trem aí é muito interessante também, faz parte muito forte da nossa Vila do Prata. E hoje, o nosso projeto, a gente faz um trabalho de retomar aquela história por onde o trem passava, né? Esse ano de 2024, nós tivemos discussões com os alunos da comunidade, a gente foi até um local que ainda existe lá a passagem, né? Que era feita, ainda resta ainda alguns fragmentos na mata ali, no Igarapés. Então a gente vai até o bueiro também, que não existe, né? A gente levou os alunos lá, a Cris, o Lucas comentaram um pouco da história, como era que funcionava, ele vinha até aqui, depois voltava. Então, resumidamente, essa história do trem é muito interessante para conhecer, que o nosso jovem de hoje muitas vezes não conhece essa passagem que teve aqui por dentro, na nossa vila. Bom, como eu mencionei, né, a ferrovia foi inaugurada em 1907, né? E a ferrovia que o Samuel discorreu foi na época da primeira colônia, né, na colônia catequética indígena, né? Então, ela funcionou até 1921, 1923, na verdade, quando, com Lazarópolis, ela foi desativada porque aí o trem já não podia mais entrar aqui, né? Então, a história que o Samuel fez referência é exatamente a essa primeira fase da Ferrocarril do Prata, inaugurada em 1907 e funcionou até 1923, né? Ainda os primeiros presos, né, como também os colonos anteriormente, eles vinham até Igarapé-Açu, e em Igarapé-Açu eles faziam a baldeação para o ramal do Prata por meio de duas locomotivas que vinham para cá, que era a Curi e a Pajurá, né? E quando então cria o Lazarópolis do Prata, esse movimento muda. Já era proibido entrar moedas ou sair moedas. Imagine um trem carregado de passageiros, né? Então, quando foi desativada a estação, foi criada uma parada provisória no quilômetro 18, né? E posteriormente foi feita uma extensão que desce onde é hoje mais ou menos a sede da administração, né? Onde ainda tem um posto que fazia a triagem de quem entrava e saía à margem do Rio Prata, né? Aí essa é outra história, um outro momento do Ferrocarril do Prata, né? Já no tempo dos ancinianos. A parte interna que entrava na vila, então ela foi desativada. O que nós visitamos há pouco foi o resto da estação, da primeira estação. Também a estação do 18 já não existe mais, né? Eu confesso que eu não sei nem onde fica, apesar de ter ido lá procurar, perguntar, mas o pessoal também não soube me situar onde é que ficaria, onde ficava essa segunda estação que atendia o Lazarópolis do Prata. Porque eles vinham de Belém num vagão especial, né? De Belém eles vinham no vagão especial, do Prata, de Igarapé-Açu para cá eles vinham no vagão especial, né? E não deixaram então na portaria para ingressar na colônia. Esse é um lado da ferrovia mais desconhecido do que o primeiro, meu amigo.